nosso próximo painel, o primeiro do dia, vai ser uma fusão dos 3 setores, das verticais que a gente está aqui conversando: os bancos, as empresas de telecomunicações e as utilities. Lembrando que as perguntas podem ser feitas, é só vocês levantarem as mãos, a nossa recepcionista já está ali esperando ansiosamente para levar o microfone até vocês. Para esse painel, que se chama Todo Mundo Agora é Banco, o papel da tecnologia nesse cenário, eu convido o nosso moderador, Carlos Augusto Oliveira, que é CEO e cofundador da CertDocs. Carlos, bom dia. Muito obrigada. Eu acho que tem um microfone aqui para você. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Então, acho que nós temos um tema bastante rico e interessante, justamente reunindo executivos do mercado para falar um pouco de toda essa transformação, como ele acontece na prática. Então, vou chamar aqui os nossos convidados, são executivos de várias partes da indústria, desse ecossistema, que vão ajudar bastante a esclarecer tudo o que está acontecendo na indústria hoje. Bom, primeiro chamar o Antônio João, da Embratel. Por favor, Antônio. Maurício Saracossa, da Fitbank, está aqui? Ô, Maurício, tudo bom? Valeu. E o Alex, do Banco Original. Alex, por favor, podem sentar. Senta ali, senta aqui. Bom, o tema, como vocês viram, né? Todo mundo agora é banco, né? Pode ser traduzido que todo mundo agora fornece serviços financeiros. De alguma maneira, a transformação que os panelistas aqui nos fóruns anteriores, aqui, nas apresentações anteriores, mostraram toda essa transformação que vem ocorrendo na indústria financeira. De um lado, simplificação da regulação, né, criando modelos mais flexíveis que surgiram a partir daí, criando, então, novos modelos de negócio, maior concorrência, né, de uns anos para cá, e estamos falando de um horizonte bastante curto, surgiram modelos como IP, em 2013, a regulamentação permitiu isso, as SCDs, né, as Sociedades de Crédito, 2018, mais ou menos, e a 4480 viabilizou também a abertura de conta via mobile, criando, então, um conceito de banco totalmente digital. Então, são modelos que surgiram e que dinamizaram toda essa indústria. E, além disso, claro, né, o poder da tecnologia, que é o que nós vamos analisar aqui também, permitindo, então, modelos mais leves, praticamente sem custo fixo, que, então, deu uma evoluída bastante importante nessa indústria. E aqui temos, justamente, participantes de várias partes dessa cadeia, para poder analisar o que isso significou, então, o que agora potencialmente se pode esperar do mercado e para onde nós vamos, né? Para onde isso é possível caminhar. Bom, então vou passar aqui, sem mais delongas, aqui para os nossos convidados, para a gente poder analisar aqui, então, o que é possível, então? Agora eu posso ser banco? É isso? É muito simples ser banco? Foi fácil ser banco? O que a indústria, então, permitiu para que eu possa disponibilizar serviços financeiros de uma forma rápida, como foi motivo aqui das apresentações anteriores, simples, fácil, e poder, então, prestar serviços financeiros. Então, vamos começar aqui. Maurício, posso ser banco, então? É isso o caminho? Bom dia a todos, né? Obrigado pela oportunidade aqui, todo mundo poder participar. Eu acho que o mercado está vivendo aí um momento super legal, né? O mercado financeiro como um todo teve que amadurecer muito rápido em termos de tecnologia porque movimentava dinheiro. E as tecnologias novas foram aparecendo, né? Mas os processos que os bancos usavam, que os bancos utilizavam, acabavam sendo os mesmos. Hoje em dia, você tem muito mais facilidade para operar esses processos, né? Você não precisa ir no banco assinar um documento, você pode fazer pelo aplicativo. Mas eu acho que o grande pulo está agora, né? A disrupção mesmo, porque a gente vê agora, até agora um movimento mais incremental,
é justamente essa capacidade dos bancos, né, se desmaterializarem como setor e se rematerializarem como serviço em cima da jornada dos clientes, né? Na palestra anterior, né, da Oracle, eles comentaram justamente sobre essa questão da jornada. Então, o dia a dia das pessoas, né, o dia a dia das empresas, dos clientes, dos fornecedores já acontece. Hoje, o banco, ele meio que dá parte disso, né? Ele pega, você tem que parar o que você está fazendo para poder resolver a sua questão financeira, o crédito, o seguro, para depois voltar para a sua jornada. Então, o que eu acho que vai acontecer, pelo menos a nossa visão no Fitbank, né, é justamente essa capacidade de poder você reencaixar esse Lego e os produtos acontecerem justamente nas jornadas que já existem, né? Então, as empresas já têm relação com os seus fornecedores. Os seus fornecedores, inúmeras vezes, precisam de capital. Eles já acessam aquela tecnologia, né? Eles já têm uma relação, já tem um aplicativo ali da empresa com os fornecedores dela. Por que não é ali que acontece esse movimento, né? Justamente com a questão dos funcionários, né, com a questão dos clientes. Então, os marketplaces, que estão sendo comentados também, foram justamente ali, acho que a primeira turma que percebeu ali essa questão da possibilidade de você poder, né, trabalhar melhor o teu cliente, encaixando novas oportunidades para ele. A gente vem agora vendo o movimento dos RPs, né? Então, basicamente, para fechar o meu ponto aqui, eu acho que tem duas coisas super importantes nessa história. A primeira são os dados, né, para você propor algum produto, algum serviço, para fazer uma proposta, você ter os dados para aquilo, numa API, em tempo real, para você fazer essa proposta é super importante. E, do outro lado, a questão da logística do dinheiro, né, você conseguir ser o cara que movimenta o dinheiro e formaliza essas coisas todas. Porque a melhor forma de você formalizar um negócio não é num contrato, é num pagamento. Toda relação comercial acaba num pagamento. Então, se você tem ali o dinheiro rodando por dentro do seu ecossistema, você tem essa capacidade de separar o dinheiro de quem é o destinatário, e você tem os dados ali para poder propor os serviços e os produtos, você está com a faca e o queijo na mão. Então, essa é um pouquinho da nossa visão aí de futuro desse contexto todo. Bacana, assim, que a gente vê, por conta, então, de toda essa transformação, toda uma indústria também se posiciona para servir e poder ajudar a essa aceleração, né? Antes dessa transformação, para você poder prestar serviço financeiro, você tinha que construir todos os componentes, né, desenvolver toda a infraestrutura, fazer grandes investimentos, portanto, né, porque você tinha que desenvolver tudo internamente. E o que a gente vê hoje é a indústria se desenvolvendo bastante para poder prover várias partes dessa cadeia de maneira a viabilizar, então, de maneira rápida, simples, oferecer serviços. E aí a minha pergunta para o João, assim, o que uma empresa de telco pode ajudar nesse processo? Como é que ela pode, de alguma maneira, também viabilizar e prover serviços para que facilite toda essa jornada? Bom, Carlos, bom dia a todos. Mais uma vez aqui, obrigado ao Cantarino, obrigado a Jaqueline pelo convite, poder falar com vocês aqui nessa mesa. Você fez uma provocação inicial, né, dizendo que agora todo mundo é banco, tá, mas eu não vou dar spoiler, porque o Maurício Santos vai falar daqui a pouquinho sobre o Claro Pay, mas eu vou falar do papel de uma telco nesse novo momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade, né? Até algum tempinho atrás, né, todo mundo nos via como um provedor de serviços de telecomunicações, né? Nós tivemos que passar também, da mesma forma que vários setores da sociedade, não só o setor financeiro, por uma transformação muito grande, né? E nós chegamos ao ponto agora que nós somos um provedor de serviços digitais. Então, o que nós fizemos? Nessa nossa transformação, nós vimos que muito daquilo que nós tivemos que construir poderia muito bem servir para os nossos clientes. E é isso que nós estamos fazendo, né? Nós somos hoje uma companhia que faz toda a parte de viabilização para que as empresas possam fazer a sua transformação, né? Esse papel ele tem um significado importante quando você analisa também que toda essa transformação que o mercado financeiro vem passando, ou seja, aquilo que o Maurício acabou de dizer aqui, que o cliente hoje ele finaliza a sua negociação a partir do momento que o pagamento é feito, e esse pagamento hoje é feito em qualquer lugar, né? E esse pagamento só é possível porque existe uma rede de celulares, né? Existe uma cobertura nacional que possibilita com que qualquer pessoa possa realizar uma operação financeira em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Então, essa transformação
ela só é possível em função da existência de serviços de telecomunicações. E essa é uma realimentação positiva, né? Porque cada vez que você tem uma quantidade maior de pessoas utilizando esse tipo de serviço, você também multiplica a quantidade de empresas que estão interessadas em fazer esse tipo de investimento e crescer, né? É inexorável o caminho de todas as empresas para a nuvem, né? Não existe alternativa para isso. A partir do momento que todos acreditam que o time to market é muito importante, cada vez que você precisa acelerar o deployment de um aplicativo, você não tem alternativa a não ser fazer isso através da nuvem. Ela é muito mais rápido, né? Você consegue errar, acertar, reacertar e acertar no final e colocando esse produto à disposição. O release para uma nova versão também é muito mais rápido, né? Então, esse é o papel que nós fazemos. A partir do momento que nós os transformamos, nós também oferecemos essa nossa capacidade de transformação para todo o mercado, né? Obrigado, obrigado. Alex, bom, você é um banco, né, Alex? Qual a diferença de um digital bank e que possibilidades ele oferece dentro de todo o ecossistema? Cada vez a competição está aumentando e surgindo, então, modelos cada vez mais novos. Qual a diferença, então, de posicionamento? Legal, Carlão. Obrigado pela pergunta. E agradeço aí ao Catarina pela oportunidade de estar aqui com vocês, aos colegas aqui também participantes do painel. Muito obrigado. Mas, realmente, o Banco Original ele traz um posicionamento diferenciado, né? No sentido em que ele desafia o modelo tradicional bancário, onde as pessoas tradicionalmente, né, vão aos bancos para tentar resolver todos os seus problemas, e ele rompe essa barreira realmente estabelecendo um modelo de banco digital, quer dizer, totalmente sem agências, e você no aplicativo conseguindo abrir a sua conta de forma online. Nesse momento, o Banco Original também instala um conceito de Open Banking. Ainda antes da própria Inglaterra estabelecer o conceito de Open Banking, aqui no Brasil também a gente avançar nesse conceito, no modelo de banco aberto. Banco aberto no sentido de que ele participa, ele contribui para a construção de um sistema financeiro, compartilhando a sua infraestrutura, né? Então, é um banco já originado, baseado em APIs, totalmente voltado, né, para a integração de outros players, e a gente sai de um modelo de competição para um modelo de competição, de cooperação, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a vertical de Bank as a Service é uma estrutura que potencializa outros ecossistemas, embarcando produtos e serviços financeiros, independente do cliente ser um cliente do Banco Original. Então, se ele tiver numa instituição de pagamento, num outro banco, ou num outro ecossistema que tem uma conta, como é o caso, por exemplo, de um cliente que tem uma conta na Claro, a Claro poderia permitir que ele faça pagamentos de outras utilities, outras estruturas, outras contas, né? Não necessariamente seja dela, mas pode ser no ambiente da Claro a experiência, porque o cliente está naquele ambiente. Então, o Banco Original, no propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, com o Bank as a Service, tenta proporcionar uma inclusão financeira, levando acesso a produtos e serviços financeiros a qualquer brasileiro. Então, há um propósito mais forte sobre isso, e é justamente essa ruptura que o banco se coloca e se posiciona para tentar fomentar ainda mais o acesso a serviços financeiros para a população brasileira. Então, acho que era bom a gente evoluir um pouco nesse conceito, aprofundando então um pouco mais, que eu acho bastante importante. Então, nós estamos falando agora, quando nós dissemos que todos são bancos, na verdade toda e qualquer indústria, toda e qualquer vertical pode e deve prestar serviço financeiro. Por que deve, né? Porque simplifica a jornada, transforma, né, a realização do momento de aquisição, de compra, uma experiência sem fricção, né, na medida de que integra com a sua própria jornada. Então, de alguma maneira, estamos falando que prestar serviços financeiros, direto ou indiretamente, pode ser algo que aumenta relacionamento, você consegue, então, trazer uma experiência agradável para aquela necessidade que o cliente tem de adquirir aquele produto na sua própria setor, né? Então, esse é um movimento, então, que se tornou possível, porque antes era você fazia a compra, saía daquele momento, ia para outra estação,
você precisar de crédito, não, passa ali naquele balcão ali para fazer um novo cadastro, ou sai da sua plataforma, entra na plataforma do banco. Então, essa é uma grande mudança que nós vimos aqui, já foi comentado aqui, é o que nós estamos vendo que aconteceu na indústria de maneira geral, ou seja, eu me integrar prestando vários serviços financeiros, pagamentos, crédito, para aumentar o meu cash out, né, para aumentar o meu potencial de compra, não necessariamente para aumentar a lucratividade no serviço financeiro, mas para melhorar a minha experiência na minha própria plataforma, na oferta do meu serviço básico. E aí, assim, mas como viabilizar isso, né? Quais são os passos, então, para eu, uma indústria que não sou do serviço financeiro, não sou banco, não quero ser banco, na verdade, né? Como foi dito, eu quero fazer o banking, quero fazer o serviço financeiro. Como se conectar isso de uma maneira simples e viabilizar, então, eu de uma outra indústria para permitir isso? Quais são os passos para dar isso? Fala aí, Maurício. Um ponto que eu acho interessante, né, é que a arquitetura do mercado mudou, né? Tem novos agentes com propostas diferentes, né? E aí, outro dia a gente estava discutindo que é cada um no seu quadrado. Quando você vira uma empresa de alguma coisa específica, você consegue performar muito bem em cima daquilo, né? No caso do Fitbank, a gente não é um banco. A gente é um Core Banking as a Service, né? A gente se posiciona como uma infratech. O nosso papel é cuidar da logística do dinheiro, né, e da logística dos dados. Então, a gente tem um core bancário lá, que ele tem essa capacidade de movimentar dinheiro com mais flexibilidade, com mais escalabilidade. A gente conseguiu se aproveitar dessa questão de nascer depois do evento da nuvem. Né? A gente é uma instância só que atende todos os clientes. E a gente também, na hora que a gente começou a construir o Fitbank, a gente percebeu que um dos grandes problemas, pegando o gancho do Open Banking, né, era que o mercado financeiro, principalmente o sistema de bancos, o sistema dos bancos mais tradicionais, eles só falam língua de banco, né? Ele fala nome, dígito, PIX, TED, né? E as informações relacionadas àquela transação, o contexto dela acaba ficando lá de fora. É o grande telefone sem fio, acaba gerando todo esse desencontro e depois os RPs vão lá e tem aquele trabalho todo para ficar reconciliando. Então, no nosso caso, a gente entende aquele fundamento. Quem conseguir controlar, né, o dinheiro, movimentar o dinheiro, atrelar os dados, vai conseguir ser a melhor ambiente para produtos e serviços financeiros, né? Posto isso, o que a gente vê, né, o que a gente percebe dentro do próprio Fitbank, hoje a gente tem mais de 200 e poucos clientes, e eu tenho os neobanks de clientes, né, a gente tem indústrias de clientes centenárias, a gente tem RPs, a gente tem marketplace. Então, assim, quando perguntam para a gente, né, os bancos vão acabar, a gente fala, claro que não. Né, o banco não vai acabar. Talvez o sistema deles, sim, né, o sistema deles como é hoje. Mas os bancos, eles têm ali. Então, assim, eu acho que o grande passo, a coisa mais legal da história como um todo, é a conexão e a escalabilidade. Né? É poder conectar essa história toda, é poder conectar ações financeiras, conectar os clientes, conectar as empresas, e cada um prestando o seu papel com máxima excelência, entendeu? Quem sabe ali fazer uma operação de crédito, quem sabe fazer com excelência aquilo, vai poder disponibilizar aquilo, vai ter um oceano muito maior de clientes conectados, já integrados, para fazer uma experiência, né? E está falando de Customer Experience, sem fricção nenhuma, né? Então, acho que o futuro disso, né, pelo menos que a gente entende no Fitbank, o que a gente está tentando construir, que a gente está construindo, é uma nuvem mesmo, onde todo mundo está dentro dela, e aí você consegue executar os seus serviços ali, né, o seu principal vocação, o seu principal competência, de uma forma muito mais simples, né, sem toda essa demanda, essa questão da tecnologia, do legado e todos esses contextos, né? E aí, João, como é que você pode ajudar a indústria também para poder prestar serviço financeiro de uma forma simples e rápida? Bom, para começar, eu gostei muito aí que o Maurício usou a palavra conexão várias vezes, né? Conectividade. É a nossa especialidade, né? Então, eu acho que esse é o grande asset que a gente coloca em cima da mesa para poder ser um facilitador para que as empresas possam fazer todo esse tipo de trabalho, né? É inegável, né, que, como o Fábio mostrou hoje para a gente aqui também, existe toda uma necessidade de que o cliente ele se comunique com as instituições de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira omni, né? Então, esse é um papel que também a gente puxa para poder oferecer para o nosso cliente, fazer com que ele tenha cada vez mais canais para se comunicar de uma forma muito mais efetiva com seus clientes, juntando e-mail, juntando chat, juntando redes sociais, juntando, inclusive, uma ligação telefônica, né? Que
que é a coisa mais antiga, mas que ainda tem um apelo muito grande. Então, são uma dessas funções que a gente oferece para que o mercado possa se transformar e empresas tradicionais, né, bancos tradicionais, que estão aí sendo, de uma certa forma, desafiados, eles possam também mostrar para os seus clientes que eles evoluem, que eles têm uma capacidade de reação e que eles também são modernos, né? E, ao mesmo tempo, você pode fazer com que uma empresa nova, que está surgindo no mercado, que não tem nada, não tem legado nenhum, ela possa rapidamente, né, fazer com que a sua infraestrutura, usando, por exemplo, a infra que a gente ouviu daqui e a infra que a gente ouviu daqui também, que ela possa ser rapidamente montada e o cliente possa utilizar de tudo isso. Um outro ponto importante, né, que foi falado aqui, acho que até o título do nosso evento aqui hoje, né, você juntar telco, bancos e utilities, né, é a questão dos dados. A gente falou muito de dados aqui, né? E dados, na realidade, é um poço de petróleo, né? Mas você precisa explorar esse poço de petróleo para que ele possa, no final das contas, ser extraído e você utilizá-lo da melhor maneira possível, né? No grupo Claro Embratel, nós já vínhamos utilizando os dados dos clientes para um consumo próprio, né? Para onde é que a gente vai expandir a nossa rede? Em qual cidade a gente precisa reforçar a nossa rede, o nosso backbone? Como que a gente vai fazer isso? Então, em função do comportamento dos nossos clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós fazíamos e fazemos um planejamento de onde nós vamos fazer essa expansão. E por que não usar essa mesma informação para o mercado como um todo? Evidentemente, a gente tem que fazer um ritual de obediência aos preceitos da LGPD, né, utilizando ou fornecendo somente dados anonimizados, mas a gente consegue ajudar muito as empresas a tomarem decisão utilizando os dados que nós coletamos. E assim, a quantidade de dados que são coletados num dia só é imensa, né? Muitos desses dados são descartados porque a gente não tem nem local para poder armazenar uma quantidade tão grande de dados como esse. Mas tem dados sensíveis que nós utilizamos e fazemos com que isso seja o alicerce de uma vertical que foi construída dentro do grupo, que é o Claro Data. Então, nós ajudamos as instituições financeiras e outras indústrias também a melhorarem os seus indicadores para a tomada de decisão. Então, essa é uma participação, que não é uma participação direta, oferecendo crédito na ponta, ou executando a transação financeira, mas a gente está aí para poder justamente ajudar os nossos clientes a melhorar cada vez mais os seus produtos e a experiência dos seus clientes. Obrigado, é importante isso. Nesse mundo digital, o cliente deixa pegadas por todo o caminho, e isso, claro, obtendo o consentimento dele, tem insights super valiosos que pode ser dado. Combinação, então, do que o cliente faz através de transações financeiras, mais o que ele faz no próprio mobile, né, que tem várias informações ali fundamentais, geralmente traça um perfil muito importante de comportamento que pode gerar muitas oportunidades de negócio. Tudo isso hoje a tecnologia usa, né, tem um papel importante para poder gerar isso. Alex, além de, claro, né, você tem também toda uma infraestrutura que pode possibilitar, facilitar, né, muito mais rapidamente a conexão. Eu queria que você desse um pouquinho da visão do Open Bank, né? Você falou, né, é um banco já construído desde o início, com essa visão de APIs, né, abertas e tal. Qual o potencial, então, que isso leva, dado que o Original certamente vai explorar muito bem o Open Bank, o Open Finance, para poder facilitar, então, cada vez mais simplificar e gerar novos negócios, novas oportunidades de negócio para as indústrias? Bom, Carlão, acho que realmente a gente vai trazer um outro patamar, né? Quando a gente teve o avanço do Open Finance, né, pela regulação aí do Banco Central, a gente permite que o consumidor se empodere e passe a ser dono dos seus próprios dados, né? As nossas informações financeiras estão preservadas, protegidas dentro das instituições que a gente optou por se relacionar, né? Mas a partir do momento em que a gente tem não só uma LGPD, né, que garante a proteção dos dados e a reserva, né, de propriedade daquela informação ao consumidor,
e que você tenha a possibilidade de compartilhar essa informação com quem você quiser, você realmente estabelece um patamar diferente. A gente, quando faz um seguro de um carro pela primeira vez, numa seguradora, você eventualmente não tem nenhum bônus, porque aquela seguradora não te conhece. Nunca soube como que você dirige um carro, onde que você guarda seu carro. Mas a partir do momento que você fala, não, eu gostaria de trazer o meu histórico do banco, que eu já tenho seguro do carro já há 15 anos, a relação com essa nova seguradora muda, porque ela passa a te conhecer. E você permitiu que a sua informação fosse compartilhada. Então, a partir do momento que você permite, né, que essa troca de informações e de históricos financeiros possam ser compartilhados, o consumidor se beneficia. E essa é a transformação que a gente vai ver. Uma competitividade maior, né, por preços e taxas melhores para operações de crédito, para seguro, para todos os tipos de produtos financeiros. Então, o Open Finance ele vai trazer esse patamar, né? E eu queria só resgatar aqui um pouco um ponto que o próprio Maurício colocou, que é a relevância do papel do banco, né? A gente viu nos últimos anos as fintechs, né, oferecerem soluções, desenvolverem produtos, canais, plataformas, para resolver dores dos clientes, né? Coisas que talvez os bancos tradicionais não conseguiam resolver, não endereçavam já há décadas, mas que as fintechs, com muita agilidade, graças à tecnologia de comunicação e também à mobilidade, que são os dispositivos celulares que todos nós temos nos bolsos, permite que você possa, de fato, proporcionar experiências novas e diferentes. A gente viu o Guiné apresentando aqui modelos de apps para bancos, a Oracle produzindo isso, né, oferecendo um front-end. Então, nós percebemos que esse universo ele vem com muita velocidade. E não tem jeito, esse segmento atrativo, que é o front-end, o relacionamento com o cliente, a construção do ecossistema de relacionamento, ele é o doce do pêssego. Ele é aquela carne macia, saborosa do pêssego. Mas, à medida que você vai avançando e vai precisando chegar no serviço central, você tem que dar uma mordida no caroço. E o caroço é duro de roer. Esse caroço é o banco. Tá certo? É o banco que tem que ter capital, que tem que ter índice de Basileia, que tem que ter uma área de compliance, conformidades, tem que atender relatórios regulatórios, tem que ter uma auditoria externa. Nenhuma fintech quer isso. Mas ele quer o serviço que o banco fornece. Então, é visando esse espaço que o Banco Original se posiciona num conceito de Open Banking, ainda quando o Banking as a Service por nós era visto como Open Banking, né? Até que o termo Open Banking foi apropriado e se transformou em Open Finance. Mas o conceito de um banco aberto é isso, é poder permitir que esses ecossistemas possam, de fato, usufruir aquilo que o banco construiu, aquela parte pesada que o banco fez, um sistema de cobrança. Cadê o Guiné? A Oracle não fez sistema de cobrança. Não, porque integrar com a CIP não é brincadeira. Tá certo? O Maurício sabe disso. Eu sei bem disso. Sabe bem disso. É o caroço. Mas, a partir do momento que você desenvolve essa capacidade tecnológica e coloca isso a serviço desses diversos ecossistemas, você, de fato, fomenta um ambiente financeiro mais flexível, com troca de dados e que vai permitir a inclusão de mais e mais cidadãos, né, a ter uma conta bancária. Hoje, estima-se que mais de 35 milhões de pessoas ainda não têm uma conta bancária. Então, nós temos um desafio enorme pela frente, ainda para levar finanças e produtos bancários aos nossos brasileiros. Sem dúvida. Muitas oportunidades, o ambiente é complexo, né? Mas tem infinitas possibilidades aqui, dependendo do posicionamento, né? E aí, eu só queria provocar aqui, a gente está indo para uma fase final desse painel, e aí eu vou inverter um pouquinho, vou perguntar para o João. Primeiro para onde nós estamos indo, então? Dado toda essa transformação que já aconteceu na indústria, todas essas possibilidades novas, essas simplificações, né, você poder ter APIs prontas para se conectar, para prestar qualquer serviço financeiro que você queira, aumento da competição, então você tem vários players, seja bancos, seja fintech, seja de infraestrutura, né, seja techfins, disponíveis para cada um com o seu posicionamento, cada um com sua capacidade, para você poder acelerar, então,
e herdar já soluções maduras para se integrar a um custo muito mais competitivo, né? Serviços novos, como o Pix, que traz, né, uma transformação espetacular de nível de serviço para o cliente, né, excedendo aí, né, vários paradigmas que se tinha até então, né, de horário bancário, coisas desse tipo. Então, você tem aí realmente uma aceleração muito grande, mas isso é só o começo, né? Nós estamos cada vez mais ondas de inovações e transformações. João, para onde é que você vê o futuro? Para onde nós estamos caminhando? Quais as próximas ondas que estão batendo na nossa porta? Bom, acho que é simples, são duas letras, né? Duas letras não, é um algarismo e uma letra, 5G, né? Então, na nossa maneira de ver, é uma revolução que está chegando aí. Acho que a gente já conseguiu vencer o primeiro passo, que foi a questão da licitação, né? E agora a gente já começa a ver as operadoras, não só Claro, como as outras operadoras também, começando a fazer a entrega dos serviços, né? O 5G, ele, como a gente estava conversando até um pouquinho antes ali, ele não é um padrão acabado. Na realidade, ele é um padrão em evolução. Nós estamos aí na 17ª release desse padrão, e ele vai ter um papel fundamental, não só na indústria financeira, como em todas as indústrias, né? Ele traz dentro de si como principal diferença a fragmentação do processamento de dados, né? Hoje, dentro de uma operadora de telecom, você tem uma cloud, que é uma cloud num core, onde você distribui todos os serviços a partir de um ponto ou dois pontos centralizados. A partir do momento que todo esse processamento ele começa a chegar nas pontas, né, e cada vez mais próximo do cliente final, eventualmente até dentro de uma agência bancária, né, ou dentro de um posto de gasolina, né, ou dentro de qualquer outro tipo de estabelecimento comercial, você permite com que aquela operação que vai acontecer naquela ponta, ela seja uma operação que tenha uma latência muito menor, muito mais rápida, né? Aquela operação é muito mais rápida. E você permite também que uma quantidade muito maior de dispositivos sejam conectados simultaneamente. Hoje, às vezes, quando nós estamos aqui usando o nosso celular, sei lá, 4G, você vê ali que todos os pontinhos ali do sinal tá ótimo, está grande, e você não consegue fazer uma boa ligação. É porque você tem uma quantidade muito grande de terminais competindo simultaneamente para o uso daquele recurso. A partir do momento que esse recurso ele passa a ser muito maior, infinito não existe, mas que ele possa ser muito maior, abre a possibilidade de você fazer muito mais, né? O Banking 4.x, como foi falado, né? O Banco 4.x ele vai depender dessas características para poder avançar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de DeFi, né, das finanças descentralizadas, elas somente são possíveis a partir do momento que você tem uma descentralização desse processamento, né, que vai ficar à disposição de todos. Evidentemente, a operadora de telecom 5G ela vai usar essa rede, essa cloud fragmentada para a sua utilização, para a oferta dos seus serviços, mas ela também estará à disposição da sociedade como um todo, para que serviços possam ser desenvolvidos, serviços que hoje aqui talvez a gente nem saiba quais serão, né? Mas serão possíveis através do uso dessa característica importante que o 5G vai trazer para a gente. Estamos todos ansiosos pelo 5G. Bom, e além disso, Maurício, como o Fitbank aposta para o futuro, para onde caminha a evolução? Eu ia aproveitar um exemplo aqui do Antônio, né, da fala anterior dele, e a gente tem feito ali, me lembrei de um projeto que é bem legal, que é transformar ali os grandes arrecadantes, né, em marketplace, né? Então, você já tem ali um volume enorme de cobranças, né? Os arrecadantes têm isso, só que hoje em dia a tecnologia não permite que eles consigam ter lá em tempo real, né, o retorno, se aquele pagamento foi realizado ou não. Eles não conseguem necessariamente fazer o split do dinheiro, ou seja, se eles embarcarem mais produtos ou mais serviços ali, eles têm uma certa dificuldade para pagar todo mundo. Com o 5G, a situação vai ficar bem mais complexa, porque vai conseguir fazer a cobrança do determinado aparelho, porque se aquele aparelho estiver conectado, eu vou poder fazer uma cobrança múltipla de energia ou de telecomunicação na minha casa.
né? Então, essa questão toda da escalabilidade, né, esses dutos, né, esses pipes aí do mercado para você poder fazer ali a movimentação do dinheiro e transformar aquilo na oportunidade de negócio, para que você consiga, numa jornada que nem aquela, que é uma arrecadação hoje em dia, que teoricamente é uma dificuldade enorme da tesouraria de uma grande arrecadante, se transforma ali no holofote da empresa, né, com uma capacidade ali de virar um novo negócio, com uma capacidade ali de trazer novas receitas, uma capacidade ali de embarcar novos produtos, como crédito, como seguro, inclusive até virar um próprio arrecadante para empresas menores, né? Então, o mercado, hoje em dia, a gente percebe que justamente vai se aproveitar das coisas que já acontecem, mas as coisas que já acontecem, elas vão ter uma estrutura melhor para poder proliferar novas coisas. Não sei se eu fiquei muito confuso ou prolixo agora, da parte final, mas, basicamente, o que a gente percebe é isso, né? Então, por isso que eu falei muito em conectividade, que é o que a gente acredita muito no Fitbank, né? A gente sempre bate lá na questão da conectividade e na escalabilidade. É isso que a gente acredita no futuro mercado, né? Então, todo mundo quer matar todo mundo, um quer matar o outro, tal, mas a gente percebe que assim, cada empresa tem sua vocação, tem a sua competência, faz muito bem alguma coisa, e ela vai poder se concentrar naquilo, por quê? Porque o resto vai ter outra que vai conseguir fazer. Naquela parte mais doída, né, na parte mais difícil ali da movimentação do dinheiro, com flexibilidade, com escalabilidade dos dados, podem contar conosco, tá? A gente está aqui para isso. Obrigado, pessoal. Tudo que vocês viram aqui, toda essa transformação, estamos falando aí de 10 anos, não muito mais do que isso, que de fato mudou inteiramente a indústria e tudo que nós estamos vendo hoje numa aceleração muito grande. Certamente, não só para o 5G, estamos daqui a pouco falando aí de DLT, né? Blockchain, já tem experiências próprio Banco Central com Real Digital, que integra, né, com Pix e tudo mais. Então, tem uma série de transformações que isso é só o começo, capacidade de processamento nem se fala, e que o futuro nos aguarda, e certamente os outros painéis vão tratar isso de uma maneira muito mais clara. Então, cada vez menos importa se é banco, se é fintech, mas se agrega valor para o teu negócio, se apresenta soluções para você poder dar uma experiência diferenciada para o cliente. E essa é a tendência cada vez mais, então, de ter serviços com mais valor agregado, com mais eficientes, a um custo cada vez menor e consequentemente, poder oferecer isso para a própria sociedade. Bom, agradeço a todos, agradeço aqui os nossos painelistas pela contribuição e um prazer e até o próximo painel. Pessoal, obrigado. Muito obrigada. Eu achei fantástico a colocação de vocês. Me parece que não existe barreira, né? O negócio agora é só esperar o 5G, que o Antônio João acabou de mencionar, e aí colocar a Ferrari para rodar. As barreiras estão sumindo, né? Cada vez mais rápido. Muito bom. Perguntas na plateia? Por favor. Só um minutinho que o microfone está chegando. Desde que não seja para mim, tudo bem. Tem um botãozinho do lado. Foi. Foi. Uma pergunta para o Banco Original, para o Alex e para as telcos, né? A gente percebe um movimento que não é muita tendência, a XP, por exemplo, abrindo 100 filiais, né, para tentar uma iniciativa digital, né, ou complementar uma iniciativa digital. As telcos têm assim uma rede, por obrigação, por necessidade enorme de lojas aí espalhadas pelo Brasil inteiro. Como é que está esse aproveitamento entre os bancos e essas iniciativas de ter realmente dentro dessas lojas um banking mais bem posicionado, até para o lado do digital ainda um pouquinho? Bom, posso começar aqui, João, você seguir a emenda. Bom, o Banco Original ele acredita muito na composição de um modelo digital de atendimento, mas extremamente humanizado, né? Então, os canais digitais de relacionamento, eles são muito fortes e muito disponíveis para o cliente do banco, justamente para que o banco não tenha uma estrutura onerosa, vamos dizer assim, que é o que a tradicional Arena 1 traz, que é as lojas, né? A própria frase aqui do Bill Gates, que o Guiné trouxe mais cedo, onde fala que banking é relevante, mas bancos não. O que ele quis dizer ali de bancos é uma loja física que você tem que visitar e tem que ir lá dentro para poder ser atendido, né?
Então, é muito nesse sentido. Nós acreditamos que o relacionamento tem que ser dado de forma digital, escalável, mas com altíssima qualidade, com gente atendendo por trás e apoiando o cliente, ajudando sempre que precisar, num modelo muito humanizado. O que nós estamos vendo, né, o que os nossos clientes estão buscando é justamente utilizar toda a força da relação que é feita com as instituições financeiras por meio do celular e manter isso, e potencializar, ou seja, utilizar cada vez mais os serviços mobile para poder fazer as suas transações financeiras e procurar modificar o seu ambiente físico de atendimento nas agências para finalidades que só podem ser feitas de uma forma presencial. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui básicos disso aqui. Um deles é quando, por exemplo, um cliente está buscando um financiamento para comprar um veículo. Ele quer comprar um veículo, mas o banco financia aquele veículo, mas ele não está muito certo se ele quer o modelo A, B, C ou D daquele veículo. Então, ele se dirige a uma loja, não é mais uma agência bancária, ele se dirige à loja, e ali ele vai ter uma experiência, ele vai utilizar um dispositivo de realidade aumentada, e ele vai poder fazer uma simulação dos veículos, dos 4 veículos que ele tem dúvida, se eu vou querer um desses aqui. E ali é oferecido para ele uma oferta de financiamento. Então, esse é um outro exemplo. O segundo exemplo é quando o cliente também está buscando um financiamento para a compra de um imóvel, né? E ele vai até uma dessas lojas do banco e, de novo, utilizando um aplicativo que pode ser ou de realidade virtual ou de realidade aumentada, ele anda dentro desse imóvel, né, observando como que vai ficar a decoração, a futura decoração, se ele comprar aquele imóvel, né? Ele tem essa experiência, por quê? Porque ali dentro daquele imóvel, você já tem todos os pontos de conexão que permitem que essa simulação aconteça. Então, ele anda dentro do ambiente daquele futuro apartamento, ele modifica a decoração do seu imóvel, fica mais motivado a fechar aquele negócio e o banco consegue vender um financiamento ali com custo bastante reduzido, utilizando esse tipo de tecnologia. Então, o que vai, na nossa maneira de ver, as agências vão deixar cada vez mais de fazer aqueles serviços que podem ser feitos através do mobile banking e oferecer serviços novos que, num primeiro momento, né, não podem ser oferecidos através do mobile banking. Evidentemente, esse tipo de situação ela é muito dinâmica, né? Daqui a pouco, os serviços que são oferecidos exclusivamente dentro de uma loja podem migrar para dentro do celular do cliente. Mas aí a gente vai descobrindo outras formas de poder também gerar novos negócios. Eu tenho mais uma pergunta, Cida. Ok. Bom dia, pessoal. Queria pedir licença e direcionar a pergunta para o Maurício e para o Alex, até nesse ponto que foi comentado da questão das agências, dos serviços serem cada vez mais digitais. A Febraban divulgou um número de 165% de aumento das fraudes em comparação a 2020. E aí eu queria adicionar um novo prisma aqui na discussão, que é quais ações ou quais ferramentas vocês têm utilizado ou pensam em utilizar justamente para combater esse tipo de fraude, que aí a gente está realmente falando mais da pessoa física, no dia a dia, os golpes de Pix, enfim. Que tipo de soluções ou de processos vocês estão implementando visando aí a prevenção de fraude? Você quer começar, Maurício? Eu vou começar aqui, então, mas assim, esse é um problema super latente, né? Tem gente que está que nem a gente aqui, tentando conhecer um pouco melhor as coisas, aprender, trabalhar, e tem gente que pega, acorda de manhã, dá um beijo nos filhos, senta na frente do computador e é um hacker, né? É o cara que está ali o tempo inteiro, né, mal intencionado, tentando invadir o ambiente, tentando fazer todo esse contexto que a gente tem visto cada vez mais de uma forma mais forte. Eu acho que as empresas também, do lado delas, estão se estruturando bastante, né? Você pode perceber ali que está todo mundo cada vez mais investindo em tecnologia da informação, segurança, softwares nacionais, israelenses. Então, eu acho assim, os bandidos eles sempre vão tentar entrar pelo muro mais baixo, né? Eles vão tentar pular o muro mais baixo, vão tentar entrar pela porta mais fácil.
Então, na hora de vocês olharem esse tipo de coisa, eu acho que tem algumas vantagens assim, né, tecnológicas em relação a plataformas, né? Então, a gente estava discutindo muito a questão da nuvem, tal. Você ser nativo na nuvem, ter uma única instância, você ter menos conexões, umas ligações às portas. Então, tem algumas formas ali de vocês poderem fazer esse tipo de contratação. Eu estava falando sem o microfone, né? De contratação para poder pegar e se precaver um pouco. Dá para eliminar? Não dá, mas hoje em dia já dá para você realmente criar barreiras bem maiores do que algum tempo atrás. Isso, né? Eu acho que o Maurício contextualizou bem, né? O homem sempre cria soluções para os problemas que ele mesmo cria, né? A gente vê aí com o avanço do Pix, a instantaneidade do pagamento acelera o interesse de fraudes, tá certo? Os fraudadores se interessam a tentar remeter dinheiros para contas laranjas e tentar capturar esse dinheiro na boca do caixa em algum lugar rapidamente, né? Então, não só o regulador, né, o próprio Banco Central tem definido novas condições e mecanismos de combate a essas fraudes, mas os bancos também têm investido em criar esses mecanismos, né? Eu não sei se todos vocês já fizeram, mas se não fizeram, deveriam definir um limite de transações de Pix. Essa capacidade já foi definida, a gente tem que entrar no nosso aplicativo e definir qual é o máximo de valor que pode mandar de Pix. Tá certo? E para você alterar esse valor, você tem que ter outras condições. Você tem que confirmar num outro canal, você tem que aguardar pelo menos 24 horas para o novo valor começar a valer. Então, esses são mecanismos, respondendo a sua pergunta, que estão sendo feitos para a proteção dos clientes, dos consumidores e dos brasileiros, né? E isso não é uma ação do Banco Original, é uma ação de todos os bancos, nem proteção do sistema financeiro. O Pix, gente, veio para ficar, né? Pelo Datena, o Datena fala para tirar o Pix do ar, né? Segundo ele, aquilo ali é um negócio que vai acabar com o mundo. Mas isso tem muito mais solução com ele do que com problema, a gente sabe disso. Então, o que a gente tem que fazer é continuar implementando mecanismos de proteção e vocês precisam ficar atentos, né? Os clientes, consumidores aí do sistema financeiro têm que ficar atentos com novas implementações que permitam esses mecanismos de segurança, né? O app do Banco Original, por exemplo, se você quiser inibir toda a sua parte de investimentos, você abre o aplicativo, aquilo desaparece. Você não consegue consultar seus investimentos pelo aplicativo. Mas isso é uma prerrogativa do cliente. Se o cliente quiser desabilitar, ele desabilita. Então, isso é mais um exemplo do que o banco está fazendo para proteger o cliente em função de eventuais fraudes que a gente vê ocorrendo. Opa, posso dar um pitaco nessa conversa? É rapidinho aqui. Sem dúvida alguma, a questão da segurança é super importante, né? E o que a gente está vendo hoje em dia, por exemplo, dentro da Embratel, nós também desenvolvemos aplicações para o mercado financeiro, né? E existe hoje toda uma preocupação para que as novas aplicações elas sejam desenvolvidas no modelo de security by design, ou seja, toda e qualquer aplicação ela é desenvolvida já visando ter um nível muito mais alto de segurança. Se você pega aplicações antigas, aplicações legadas, a segurança foi acrescentada a essas aplicações. A partir do momento que você desenvolve essa aplicação já pensando em segurança, ela já fica muito mais robusta. A gente fala muito da fraude do uso, a fraude transacional, mas também tem muita tentativa no cadastro, que foi o que o Maurício comentou do muro mais baixo ali. Tem uma série de bancos digitais, eu vou tentando cadastrar. No que passar, no que eu conseguir, de repente, ter um crédito disponível ali, eu uso, né? Então, era muito entender um pouco do que o mercado tem feito. A gente tem visto aí soluções de biometria facial, de validação de dados, comentaram muito sobre LGPD aí no painel. Então, é interessante ver como que o que é bom, né? Várias opções, vários bancos aí ao seu gosto. Você olha lá o cardápio e escolhe o que tem mais a ver com o seu perfil, mas também é papel das empresas estarem um passo à frente dos fraudadores, né? Sem dúvida, obrigada. Acho que é um assunto realmente muito importante que a indústria toda tem que caminhar. Valeu, obrigado. Eu peço uma salva de palmas aos nossos painelistas. Muito obrigada, excelente conteúdo. Muito bom, muito bom.